Menina ajudou o senhor na rua. 10 minutos, e apareceu 2 helicópteros em cima de sua casa. Camila Santos mal conseguia acreditar no que seus olhos viam quando parou para ajudar aquele senhor bem vestido que parecia perdido na rua. Ela estava voltando da escola, onde dava aulas para o ensino fundamental, quando notou o homem sentado na calçada, segurando um papel amassado e olhando ao redor com desespero. Foi quando ele pediu apenas um copo d'água que ela percebeu o quanto ele estava abalado. Camila correu até a padaria do seu Joaquim na esquina, mas quando voltou com a água, encontrou o senhor chorando de uma forma que jamais havia visto alguém chorar. "O senhor está bem?" perguntou Camila, estendendo o copo plástico. "Obrigado, menina", disse o homem bebendo a água com as mãos trêmulas. "Você não faz ideia de como um simples gesto pode significar tanto." Camila sentou-se ao lado dele no meio-fio. Aos 28 anos, ela já havia visto muita coisa trabalhando numa escola pública na periferia de Campinas, mas algo naquele homem a tocou profundamente. "Meu nome é Camila. O que aconteceu com o senhor?" "Roberto." Ele se apresentou, limpando os olhos com um lenço de tecido fino. "Roberto Mendonça. Eu descobri algo hoje que mudou toda a minha vida." Ela notou as roupas caras dele, o relógio que brilhava no pulso, os sapatos de couro italiano. Definitivamente não era alguém do bairro onde ela morava. "Quer falar sobre isso? Às vezes ajuda a conversar com um estranho", ofereceu Camila, ajeitando a mochila nos ombros. Roberto olhou para ela com uma expressão que misturava gratidão e desespero. "Você tem uma bondade nos olhos que me lembra alguém muito especial. Alguém que eu perdi e que agora..." Ele parou, engolindo seco. "Agora descobri que ela guardou um segredo enorme de mim." Antes que Camila pudesse responder, um zunido estranho cortou o ar. Ela olhou para cima e viu 2 pontos escuros se aproximando rapidamente do céu. "São helicópteros", murmurou Roberto, levantando-se de um salto. "Eles me encontraram." Camila sentiu um arrepio subir pela espinha. Em poucos segundos, os 2 helicópteros estavam voando baixo sobre a rua residencial, onde ela morava havia toda a vida. O barulho ensurdecedor das hélices fez com que vizinhos saíssem de suas casas para ver o que estava acontecendo. "Senhor Roberto, o que está acontecendo?" gritou Camila por cima do ruído. "Eu fugi de casa hoje de manhã", ele gritou de volta. "Meus filhos devem ter chamado a equipe de segurança quando perceberam que eu não voltei. Os helicópteros começaram a procurar um local para pousar." Camila viu Dona Conceição, sua vizinha de 70 anos, saindo de casa com os olhos arregalados. Do outro lado da rua, o senhor Antônio parou de lavar o carro para observar o movimento inédito no bairro. "Vocês são uma família rica?" perguntou Camila, ainda tentando entender a situação. "Minha família tem uma rede de hotéis", explicou Roberto rapidamente. "Mas isso não importa agora. O que importa é que descobri algo sobre minha falecida esposa que mudou tudo." Um dos helicópteros pousou na pequena praça do bairro, a 2 quadras da casa de Camila. O outro ficou sobrevoando a área. Homens de terno preto desceram da aeronave e começaram a caminhar pelas ruas, claramente procurando por alguém. "Eles vão me forçar a voltar para casa", disse Roberto com angústia, "mas eu preciso encontrar a resposta para isso aqui." Ele mostrou o papel amassado que segurava desde que Camila o encontrou. Ela conseguiu ver que havia um endereço escrito à mão, com letra feminina e delicada. "Esse endereço..." Camila pegou o papel e arregalou os olhos. "Essa é a minha rua, número 47. "Como assim sua rua?" Roberto segurou no braço dela, desesperado. "Eu moro no número 51. O 47 é a casa da dona Margarida, minha vizinha." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquele momento, uma mulher de uns 50 e poucos anos saiu correndo da casa número 47. Era Margarida Santos, mãe adotiva de Camila. Quando ela viu Roberto parado na calçada, parou de correr e ficou pálida como se tivesse visto um fantasma. "Meu Deus!" sussurrou Margarida, levando as mãos ao peito. "Roberto Mendonça." "Margarida?"
Roberto deu alguns passos vacilantes em direção a ela. Margarida, você ainda mora aqui depois de todos esses anos? Você não deveria estar aqui, disse Margarida com a voz trêmula. Camila olhou de um para o outro completamente perdida. Vocês se conhecem? Margarida olhou para a filha adotiva com lágrimas nos olhos. Camila, entre em casa, agora. Não, disse Roberto firmemente. Ela precisa saber. Margarida, por favor, eu encontrei as cartas. Que cartas? Perguntou Camila. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Os homens de terno estavam se aproximando. Camila podia ouvir suas vozes sérias falando no rádio, coordenando a busca. O clima na rua ficou tenso, com mais vizinhos se aglomerando para assistir ao drama. São as cartas que sua mãe Helena escreveu para a Margarida, disse Roberto, olhando diretamente para Camila. Cartas sobre você. Sobre mim? Camila sentiu as pernas bambas. Que história é essa? Margarida começou a chorar compulsivamente. Eu prometi que nunca contaria, soluçou ela. Prometi para Helena que levaria esse segredo para o túmulo. Helena era minha esposa, explicou Roberto para Camila. Ela faleceu há 5 anos, de uma doença que a consumiu lentamente, e apenas semana passada, quando estava arrumando o sótão da nossa casa, encontrei uma caixa escondida atrás de livros antigos. Senhor Mendonça! Gritou um dos homens de terno, avistando Roberto. Por favor, venha conosco. Sua família está preocupada. Ainda não. Roberto gritou de volta. Preciso resolver isso primeiro. Camila olhou para Margarida, que ela sempre conheceu como mãe, e depois para Roberto, tentando entender a conexão. Margarida, por favor, me conta o que está acontecendo. Camila, você não é só minha filha adotiva, disse Margarida entre lágrimas. Você é filha da Helena. O mundo de Camila pareceu parar. O barulho dos helicópteros, as vozes dos vizinhos, tudo ficou abafado enquanto ela processava aquelas palavras. Como assim, filha da Helena? Helena engravidou muito jovem, aos 18 anos, explicou Roberto com a voz embargada. Mas ela nunca me contou. A família dela, muito rígida e conservadora, a forçou a esconder a gravidez e entregar o bebê. Eu trabalhava como doméstica na casa dos pais da Helena, continuou Margarida. Éramos amigas desde pequenas. Quando ela me procurou desesperada, ofereci para ficar com o bebê. Camila sentou-se no meio-fio, sentindo o mundo girar ao seu redor. Então a senhora não é minha mãe de verdade? Eu sou sim sua mãe, Camila, disse Margarida, ajoelhando-se ao lado dela. Eu te criei. Te amo como se você tivesse saído do meu ventre. Mas Helena era sua mãe biológica. Roberto se aproximou com cuidado. Helena se casou comigo 3 anos depois que você nasceu. Ela nunca me contou sobre você porque a família dela ameaçou tirar tudo dela se revelasse o segredo. Mas nas cartas que encontrei, ela descreve como sofria por não poder te ver crescer. As cartas? Perguntou Camila, ainda atordoada. Ela escrevia para a Margarida constantemente, explicou Roberto. Mandava dinheiro escondido para seus estudos, pedia fotos suas, queria saber de cada conquista, de cada nota na escola. Os homens de terno chegaram até eles, mas mantiveram uma distância respeitosa ao perceber a intensidade do momento. Senhor Mendonça, disse o líder da equipe, um homem alto de cabelos grisalhos. Seus filhos pediram para lembrá-lo que tem uma reunião importante amanhã cedo. Meus filhos... Roberto suspirou pesadamente. Carlos e Marina. Eles nunca souberam que tinham uma irmã. Camila levantou-se abruptamente. Irmã? Você é filha da Helena, disse Roberto. Isso significa que Carlos e Marina são seus meios-irmãos. A situação ficou ainda mais complexa quando Dona Conceição, a vizinha curiosa, se aproximou do grupo. Margarida, o que está acontecendo aqui? Perguntou ela, olhando desconfiada para os helicópteros. É uma longa história, Dona Conceição, respondeu Margarida, limpando o rosto. Eu me lembro quando você chegou aqui com o bebê, disse Dona Conceição pensativamente. Você disse que era filha de uma prima distante que não podia criar a menina. Eu inventei essa história para proteger Helena, admitiu Margarida.
Não podia contar a verdade. Roberto tirou um envelope do bolso interno do paletó. Esta é a última carta que Helena escreveu para você, Margarida. Ela estava muito doente quando escreveu, 2 dias antes de partir. Com mãos trêmulas, Margarida abriu o envelope. Camila pôde ver as lágrimas caindo sobre o papel enquanto a mulher que ela chamava de mãe lia em silêncio. O que ela diz? Perguntou Camila suavemente. Margarida ergueu os olhos com o rosto molhado de lágrimas. Ela pediu perdão por nunca ter tido coragem de contar a verdade para o Roberto. E ela pausou, engolindo seco. Ela pediu para que, se um dia fosse possível, eu contasse para você quem era sua verdadeira mãe. O líder da equipe de segurança tossiu discretamente. Senhor Mendonça, precisamos voltar. Há repórteres se aproximando da propriedade da família. Roberto olhou para Camila com uma expressão de quem estava tomando uma decisão difícil. Camila, eu sei que isso é muito para processar de uma vez, mas gostaria que você viesse comigo. Há muitas coisas que preciso te mostrar, coisas que Helena guardou para você. Eu não sei, disse Camila, olhando para Margarida. Tudo isso é muito confuso. Você não precisa decidir nada agora, tranquilizou Margarida. Mas talvez seja importante conhecer essa parte da sua história. Foi quando Carlos Mendonça desceu do helicóptero que havia pousado na praça. Um homem de 30 e poucos anos, vestindo um terno impecável, caminhou rapidamente até o grupo. Pai, o senhor nos deixou muito preocupados, disse Carlos abraçando Roberto. Por que fugiu assim de casa? Carlos, preciso te apresentar alguém muito importante, disse Roberto olhando para Camila. Esta é Camila. Ela é sua irmã. Carlos parou no meio do abraço e olhou para a jovem professora com expressão de choque. Como assim, irmã? Sua mãe teve uma filha antes de se casar comigo, explicou Roberto. Uma filha que foi criada pela Margarida aqui. Pai, o senhor tem certeza disso? Perguntou Carlos, claramente perturbado. Como podemos ter certeza de que isso é verdade? Camila sentiu uma pontada de irritação. Eu não estou pedindo nada de vocês, disse ela, erguendo o queixo. Só quero entender minha própria história. Margarida colocou a mão no ombro da filha adotiva. Camila, há uma caixa em casa com todas as cartas e fotos que Helena mandou ao longo dos anos. Você tem o direito de ver. Fotos? Perguntou Roberto, interessado. Helena mandava fotos da família, de vocês, explicou Margarida. Ela queria que Camila soubesse como eram os outros filhos dela, mesmo não podendo conhecê-los. Carlos parecia estar processando a informação lentamente. A mamãe nunca mencionou isso, murmurou ele. Ela estava protegendo todos vocês, disse Roberto. A família dela a proibiu de falar sobre Camila, ameaçou tirar tudo se ela revelasse o segredo. Nesse momento, Marina Mendonça chegou de carro. Um BMW branco que destoava completamente do bairro simples. Uma mulher elegante de cerca de 30 anos saiu do veículo e caminhou rapidamente até o grupo. Pai, que loucura é essa? Perguntou Marina, olhando ao redor com uma expressão de desconforto. O senhor simplesmente desapareceu de casa. Marina, sente-se, disse Roberto firmemente. Há algo muito importante que preciso contar para você e para o Carlos. Aqui na rua? Marina olhou para os vizinhos que continuavam observando tudo. Não seria melhor conversarmos em casa? Não, disse Roberto. Esta conversa precisa acontecer aqui, com a Margarida e a Camila presentes. Marina notou Camila pela primeira vez e a estudou de cima a baixo. Quem é ela? Sua irmã, respondeu Roberto simplesmente. Marina deu uma risada nervosa. Pai, o senhor está brincando, né? Sua mãe teve uma filha aos 18 anos, antes de se casar comigo, explicou Roberto pacientemente. Esta é Camila, sua meia-irmã. A expressão de Marina mudou drasticamente. Ela olhou para Camila com uma mistura de curiosidade e desconfiança. E o senhor só descobriu isso agora? Helena nunca me contou, admitiu Roberto. Encontrei as cartas por acaso na semana passada. Margarida suspirou fundo. Acho melhor entrarmos em casa. Esta conversa vai demorar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Dentro da casa simples, mas aconchegante de Margarida, a atmosfera estava carregada de tensão.
Camila sentou-se no sofá da sala onde cresceu, olhando para aquelas pessoas que, segundo acabara de descobrir, eram sua família biológica. Roberto, Carlos e Marina pareciam deslocados no ambiente modesto, mas respeitosos. Margarida trouxe uma caixa de madeira do quarto e a colocou sobre a mesa de centro. Esta caixa contém 28 anos de cartas, fotos e recordações que Helena mandou, disse ela, abrindo cuidadosamente a tampa. O primeiro item que retirou foi uma foto em preto e branco de uma jovem grávida, sorrindo timidamente para a câmera. Esta é sua mãe quando estava grávida de você, Camila, disse Margarida suavemente. Camila pegou a foto com mãos trêmulas. Era impressionante a semelhança entre elas. Os mesmos olhos escuros, o mesmo formato do rosto, o mesmo sorriso tímido. Ela era muito jovem, murmurou Roberto, olhando a foto por cima do ombro de Camila. Eu a conheci 3 anos depois. Sempre achei que havia uma tristeza profunda nela que nunca consegui entender. Marina se aproximou para ver a foto e seu rosto se suavizou. Ela realmente parece com a mamãe, admitiu Marina. E um pouco conosco também. Carlos, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Se isso é verdade, por que nossa mãe nunca nos contou? Margarida retirou uma das cartas mais antigas da caixa. Posso ler um trecho? Helena explica melhor nas próprias palavras. Roberto assentiu, assim como Camila. Margarida desdobrou o papel amarelado e começou a ler com voz emocionada. Querida Margarida, hoje Camila fez 2 anos. Sei que posso confiar em você para lhe dar todo o amor que eu não posso demonstrar. Meus pais deixaram claro que, se eu revelar a existência dela para alguém da família do Roberto, eles farão de tudo para separá-la de nós para sempre. Prefiro viver com essa dor a arriscar perdê-la completamente. A sala ficou em silêncio total. Até os vizinhos curiosos lá fora pareciam ter se afastado. Meus avós fizeram isso? Perguntou Marina com a voz baixa. A família de Helena era muito conservadora, explicou Roberto. Quando nos casamos, eles já não aprovavam completamente, porque achavam que eu era jovem demais para ser um bom marido. Camila limpou as lágrimas que começaram a escorrer. Então ela abriu mão de mim para proteger vocês? Ela abriu mão da possibilidade de te criar para garantir que você crescesse em segurança, corrigiu Margarida. Mas nunca abriu mão de te amar. Olha isso. Margarida retirou da caixa dezenas de fotos de Camila em diferentes idades. Fotos na escola, em aniversários, brincando no parque, formatura do ensino médio. Como ela conseguiu essas fotos? Perguntou Camila, folheando as imagens de sua própria vida. Helena vinha te ver escondido, revelou Margarida. Uma vez por mês ela aparecia no parque onde você brincava, na escola onde estudava. Fingia estar passando por acaso, mas estava observando você crescer. Roberto cobriu o rosto com as mãos. Como ela conseguiu esconder isso de mim por tanto tempo? Ela dizia que ia visitar amigas, lembrou Carlos, todo o 3º domingo do mês, sem falta. Era quando ela vinha aqui, confirmou Margarida. Passava horas conversando comigo sobre como Camila estava na escola, que livros gostava de ler, que matéria tinha mais facilidade. Marina pegou uma das fotos mais recentes, onde Camila estava se formando na faculdade de pedagogia. A mamãe estava no seu dia de formatura? Perguntou Marina, mostrando a foto. Na imagem, Camila podia ver uma mulher elegante ao fundo, meio escondida entre outras pessoas, mas claramente observando a cerimônia. Ela esteve em todas as suas formaturas, disse Margarida. Ensino médio, vestibular, faculdade, sempre escondida, mas sempre presente. Por que vocês nunca me contaram que ela estava lá? Perguntou Camila. Helena pediu para não contarmos, explicou Margarida. Ela tinha medo de que você quisesse procurá-la, e isso causasse problemas na família dela. Carlos se levantou e caminhou até a janela. Isso explica por que nossa mãe era tão interessada em educação, sempre doando para escolas, criando bolsas de estudo. Ela estava tentando ajudar crianças como a Camila, concordou Roberto. Crianças que precisavam de oportunidades. Foi então que Margarida retirou uma certidão de nascimento da caixa. Camila olhou o documento e viu que havia rasuras e correções. O que são essas marcas, hein? Perguntou ela.
Quando você nasceu, Helena insistiu que seu nome verdadeiro fosse registrado, explicou Margarida. Mas depois, quando teve que esconder sua identidade, precisamos mudar alguns dados. Meu nome verdadeiro: Camila Helena Santos Mendonça, leu Margarida da certidão original. Mendonça? Camila olhou para Roberto com surpresa. Helena queria que você carregasse o sobrenome da família, disse Roberto com a voz embargada. Mesmo sem poder assumir publicamente, ela fazia questão de que você fosse reconhecida como filha dela. Marina voltou a se aproximar do grupo. Pai, e agora? O que vamos fazer com essa informação? Roberto olhou para Camila com uma expressão de determinação crescente. Agora vamos corrigir um erro de quase 30 anos. Camila, você gostaria de conhecer a casa onde sua mãe vivia? Ver o quarto que ela preparou secretamente para você? Ela preparou um quarto para mim? Helena transformou um dos quartos de hóspedes num quarto para você, revelou Roberto. Comprou móveis, brinquedos, livros, tudo escondido do resto da família. Era o lugar onde ela ia quando sentia sua falta. Camila olhou para Margarida, buscando orientação. Vai, filha, encorajou Margarida. Você tem o direito de conhecer essa parte de sua história. E eu vou com você. A senhora viria conosco? Perguntou Roberto para Margarida. Helena deixou instruções específicas, disse Margarida, retirando um envelope lacrado da caixa. Se um dia você descobrisse sobre Camila, eu deveria entregar isso pessoalmente. Roberto pegou o envelope com reverência. Uma carta para mim? Uma carta explicando tudo, confirmou Margarida, e pedindo perdão por ter mantido o segredo. Naquele momento, o telefone de Carlos tocou. Ele atendeu e falou rapidamente. Pai, a imprensa descobriu sobre os helicópteros. Há repórteres se dirigindo para cá e para nossa casa. Roberto suspirou profundamente. Então precisamos sair daqui agora. Camila, Margarida, vocês aceitam vir conosco? Podemos conversar com mais privacidade em casa. Camila olhou pela janela e viu alguns carros se aproximando da rua tranquila. Dona Conceição estava na calçada, apontando na direção da casa de Margarida. Acho que não temos escolha, disse ela. Eles vão transformar nossa rua num circo. Minutos depois, Camila e Margarida estavam subindo no helicóptero pela primeira vez na vida. A sensação de deixar o bairro onde sempre viveu por via aérea era surreal para Camila. Ela olhava pela janela, vendo sua casa pequena ficar cada vez menor. Com medo? Perguntou Marina sentada ao lado dela. Um pouco, admitiu Camila. É muita coisa para processar num dia só. Para nós também, disse Marina suavemente. Mas eu confesso que sempre senti que havia algo que nossa mãe nunca nos contou. Ela tinha momentos de tristeza profunda que nunca conseguíamos entender. O voo durou cerca de 20 minutos. Quando aterrissaram na propriedade da família Mendonça, Camila ficou impressionada com o tamanho da casa. Era uma mansão elegante, cercada por jardins bem cuidados. Nossa mãe desenhou a maior parte destes jardins, comentou Carlos, notando o olhar admirado de Camila. Ela gostava de jardinagem? Era apaixonada, respondeu Roberto. Dizia que as plantas a ajudavam a encontrar paz. Dentro da casa, Roberto conduziu Camila, Margarida, Carlos e Marina até o primeiro andar. Parou diante de uma porta que permanecia sempre fechada. Este era o quarto da Helena, disse ele, abrindo a porta lentamente. O quarto era preservado exatamente como ela havia deixado. Mas o que mais chamou a atenção de Camila foi um canto especial. Uma pequena área com uma poltrona confortável, cercada por fotos suas em todas as idades. Ela vinha aqui para se sentir perto de você, explicou Roberto. Camila se aproximou das fotos. Havia centenas delas organizadas cronologicamente. Algumas ela nem sabia que haviam sido tiradas. Olha isso, disse Marina, apontando para uma estante cheia de livros. Todos os livros que você ganhou de presente ao longo dos anos. Como ela conseguiu os mesmos livros? Helena comprava 2 cópias de tudo, revelou Roberto. Uma para você, que mandava através da Margarida, e uma para manter aqui. Margarida se aproximou de uma gaveta específica da penteadeira. Roberto, Helena disse que havia algo especial nesta gaveta, para quando esse dia chegasse.
Roberto abriu a gaveta e retirou uma pequena caixa de veludo azul. Dentro havia um colar com um pingente em forma de coração. Esta joia pertenceu à avó de Helena, disse ele, oferecendo a Camila. Helena sempre disse que seria passada para sua filha mais velha. Mais velha? Perguntou Camila, confusa. Você é 3 anos mais velha que eu, explicou Marina. E 2 anos mais velha que Carlos. Camila segurou o colar, sentindo o peso da responsabilidade e da história que carregava. Há mais uma coisa, disse Roberto, dirigindo-se para outro quarto no final do corredor. Este quarto era diferente. Claramente preparado para uma criança, mas nunca usado. Havia uma cama pequena, prateleiras com livros infantis, brinquedos ainda na embalagem. Helena preparou este quarto quando você tinha 5 anos, explicou Roberto. Ela havia decidido contar a verdade para mim e trazer você para casa. Mas no último minuto, seus pais a convenceram de que isso arruinaria sua vida e a vida de todos nós. Então ela desistiu? Ela guardou este quarto exatamente como estava, disse Carlos. Nossa mãe nunca deixava ninguém entrar aqui, nem mesmo as funcionárias para limpar. Camila caminhou pelo quarto, tocando nos brinquedos, folheando os livros. Em cada objeto, podia sentir o amor de uma mãe que sonhava ter sua filha por perto. Por que seus pais eram tão contrários à ideia de eu existir? Perguntou Camila. Roberto e Marina trocaram olhares desconfortáveis. Os avós tinham uma visão muito antiquada sobre família, explicou Marina cuidadosamente. Eles achavam que uma filha fora do casamento mancharia a reputação da família. Mas isso foi há 30 anos, disse Camila. As coisas eram realmente tão diferentes assim? Para algumas famílias conservadoras, sim, admitiu Roberto. Eu mesmo venho de uma família mais tradicional, mas nunca fui tão rígido quanto os pais da Helena. Margarida, que havia permanecido quieta, finalmente falou. Camila, há algo mais que você precisa saber sobre seus avós maternos. Todos se viraram para ela. Eles não sabiam que você cresceu aqui, tão perto deles, continuou Margarida. Helena nunca revelou onde você estava morando. Eles ainda são vivos? Perguntou Camila. Seu avô partiu há 10 anos, disse Roberto. Mas sua avó ainda vive. Ela mora numa casa de repouso aqui em Campinas. Ela sabe que eu existo? Ela sempre soube, respondeu Margarida, mas nunca procurou por você porque acreditava que Helena havia te colocado para adoção em outro estado. Marina se aproximou de Camila. Você gostaria de conhecê-la? Não sei se ela gostaria de me conhecer, disse Camila, hesitante. Helena deixou instruções específicas sobre isso também, disse Margarida, retirando outro envelope da bolsa. Esta carta é para sua avó materna. O que diz? Não sei, está lacrada, admitiu Margarida. Mas Helena pediu para que, se um dia vocês se conhecessem, eu entregasse pessoalmente. Roberto olhou pela janela e viu que alguns carros de imprensa haviam chegado até o portão da propriedade. A situação está ficando complicada, disse ele. Vamos ter que tomar uma decisão sobre como lidar com a mídia. O que você quer fazer, Camila? Perguntou Carlos. Esta é sua escolha. Camila sentou-se na pequena cama do quarto que havia sido preparado para ela. Eu quero conhecer minha avó, disse ela com determinação, e quero que vocês me ajudem a entender toda a minha história. Mesmo que isso signifique enfrentar a imprensa? Perguntou Marina. Vocês vivem com a imprensa atrás de vocês o tempo todo? Somos uma família conhecida no meio empresarial, explicou Roberto, mas nunca tivemos um drama pessoal exposto assim. Então vamos ser honestos, disse Camila, levantando-se. Não há nada de errado em minha existência. Minha mãe me amou. Vocês estão me recebendo bem, e eu tenho o direito de conhecer minha própria história. Naquele momento, a funcionária da casa tocou na porta. Senhor Roberto, há jornalistas no portão pedindo uma declaração, informou ela. Roberto olhou para Camila. Você tem certeza de que quer enfrentar isso? Tenho, respondeu Camila firmemente. Mas, primeiro, quero ler a carta que minha mãe deixou para você. Roberto ainda segurava o envelope lacrado que Margarida havia entregado. Com mãos cuidadosas, ele abriu e desdobrou várias páginas escritas à mão. Quer que eu leia em voz alta?
perguntou ele. Todos assentiram. Roberto pigarreou e começou a ler. Meu querido Roberto, se você está lendo esta carta, significa que finalmente descobriu sobre Camila. Sei que deve estar se sentindo traído, confuso, talvez até com raiva, mas preciso que entenda que tudo o que fiz foi para proteger nossa família, incluindo a filha que você nunca soube que tinha. Roberto pausou emocionado. Carlos colocou a mão no ombro do pai para encorajá-lo a continuar. Quando descobri que estava grávida, tinha apenas 18 anos, e meus pais deixaram claro que minha única opção era dar o bebê para a adoção, mas eu não conseguia. Então Margarida, minha amiga de infância, se ofereceu para criar a menina como se fosse sua própria filha. Mamãe realmente sofreu muito com isso, murmurou Marina. Roberto continuou lendo. Durante todos esses anos de casamento, não passou um dia sequer sem que eu pensasse em Camila. Cada aniversário, cada conquista que Marina e Carlos tiveram, eu me perguntava como seria se ela estivesse conosco. Mas também sabia que revelar o segredo poderia destruir nossa família. Por que ela pensava que destruiria nossa família? Perguntou Carlos. Continue lendo, pai, pediu Marina. Meus pais ameaçaram tirar Camila definitivamente de mim se eu revelasse sua existência. Disseram que fariam de tudo para provar que eu era uma mãe inadequada e conseguiriam a guarda através de advogados. Preferi viver com a dor da separação a arriscar perdê-la completamente. Margarida assentiu tristemente. Helena vivia com medo constante de que descobrissem onde você estava, confirmou ela para Camila. Roberto virou a página e continuou. Roberto, sei que isso é muito para perdoar, mas peço que entenda que Camila foi criada com amor, educação e valores. Margarida é uma mãe maravilhosa e fez um trabalho que eu nunca conseguiria fazer sozinha. Nossa filha cresceu para ser uma mulher forte, bondosa e inteligente. Como ela sabia como eu sou? Perguntou Camila. Ela acompanhou cada passo da sua vida, lembrou Margarida. Conhecia suas professoras, sabia suas notas, seus sonhos, suas dificuldades. Roberto continuou lendo a carta. Se você está descobrindo isso agora, é porque eu não tive coragem de contar em vida. Mas deixo essa carta como meu último pedido. Por favor, inclua Camila em nossa família. Ela é sua filha tanto quanto Carlos e Marina são, e eles têm uma irmã maravilhosa que merece conhecer. A sala ficou em silêncio profundo. Roberto dobrou cuidadosamente a carta e olhou para Camila. Sua mãe termina a carta pedindo para eu cuidar de você como se você fosse minha própria filha, disse ele com a voz embargada. E é exatamente isso que pretendo fazer. Camila se aproximou de Roberto e, pela primeira vez, o abraçou. Obrigada por me aceitar, murmurou ela. Obrigada por existir, respondeu Roberto. Helena sempre dizia que havia algo faltando em nossa casa. Agora sei o que era. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Marina se juntou ao abraço, seguida por Carlos. Margarida observava a cena com lágrimas de alegria, vendo a família finalmente reunida. E agora? Perguntou Carlos quando se separaram. Como vamos explicar isso para a imprensa? Com a verdade, disse Camila decidida. Vamos contar que Helena amou 3 filhos e que um deles cresceu longe por circunstâncias que ela não podia controlar. Roberto assentiu. Mas antes disso, acho que devemos visitar sua avó. Ela merece saber que você existe e que está bem. Podemos ir hoje? Perguntou Camila. Se você quiser, disse Marina. A casa de repouso não fica longe daqui. 1 hora depois, o grupo estava entrando na casa de repouso Vila dos Pinheiros. A avó de Camila, senhora Helena Santos, estava sentada na varanda, observando o jardim. Quando viu Roberto se aproximando, ela ficou confusa. Roberto, o que faz aqui? Dona Helena, preciso apresentar alguém muito especial para a senhora, disse Roberto, fazendo sinal para Camila se aproximar. Helena olhou para a jovem e imediatamente suas feições se transformaram. Ela cobriu a boca com as mãos, como se tivesse visto um fantasma. Meu Deus, você é igual a Helena quando tinha sua idade.
Vovó, disse Camila suavemente. Eu sou Camila, sua neta. Helena começou a chorar compulsivamente. A filha da Helena, você existe. Você está viva e bem. A senhora sabia de mim? Sempre soube, admitiu Helena entre lágrimas. Mas seu avô me proibiu de procurar por você. Ele disse que seria melhor para todos se você crescesse longe da nossa família. Camila se ajoelhou ao lado da cadeira da avó. Helena deixou uma carta para a senhora, disse ela entregando o envelope que Margarida havia guardado por anos. Com mãos trêmulas, Helena abriu a carta da filha falecida. Depois de lê-la em silêncio, ela olhou para Camila com uma expressão de arrependimento profundo. Sua mãe me perdoa na carta, disse Helena, mas não sei se consigo me perdoar por ter deixado você crescer longe de nós. Vovó, eu tive uma infância feliz, tranquilizou Camila. Margarida me criou com muito amor. Helena olhou para Margarida, que havia permanecido respeitosamente no fundo. Você é a Margarida? Perguntou ela. Sim, senhora, respondeu Margarida. Obrigada, disse Helena com sinceridade. Obrigada por cuidar da minha neta quando eu falhei como avó. A senhora não falhou, disse Camila gentilmente. As circunstâncias eram diferentes. Helena segurou as mãos de Camila com força. Você pode me perdoar? Uma avó que não teve coragem de lutar por você? Claro que perdoo, disse Camila, abraçando a senhora idosa. Agora podemos começar uma nova história juntas. Naquela tarde, a família expandida tomou uma decisão conjunta. Eles dariam uma entrevista coletiva para explicar a situação, mas focando no amor e na reunião, não no drama ou na separação. Roberto contratou uma assessoria de imprensa para organizar tudo adequadamente. A história seria contada de forma respeitosa, honrando a memória de Helena e celebrando o reencontro da família. Na semana seguinte, Camila se mudou temporariamente para a mansão dos Mendonça para conhecer melhor os irmãos. Margarida também foi convidada a ficar, sendo tratada como um membro honrado da família. Como está sendo para você? Perguntou Marina para Camila numa manhã, enquanto tomavam café da manhã juntas. Estranho, mas bom, admitiu Camila. É como se uma parte de mim que sempre esteve faltando finalmente se encaixasse. Para nós também, disse Carlos, juntando-se à conversa. Sempre sentimos que algo estava incompleto na nossa família. Roberto apareceu na cozinha com uma pilha de papéis. Camila, preciso falar com você sobre questões legais, disse ele seriamente. Que tipo de questões? Helena deixou uma herança específica para você, explicou Roberto. Além disso, há a questão da sua documentação oficial. Agora que sabemos quem você realmente é, podemos regularizar seu nome completo. Eu realmente quero mudar meu nome? Perguntou Camila pensativa. Não precisa decidir agora, disse Marina. Mas você tem o direito de escolher. Naqueles dias na mansão, Camila descobriu mais detalhes sobre Helena. Encontrou diários secretos, onde sua mãe biológica descrevia a dor de viver longe da filha, mas também a alegria de saber que ela estava crescendo bem. Uma das entradas do diário mais tocou Camila. Hoje vi Camila se formando no ensino médio. Ela estava tão bonita, tão orgulhosa. Queria poder correr até ela e dizer que sou sua mãe, que sempre estive orgulhosa de cada conquista sua, mas sei que isso causaria mais dor do que alegria. Por enquanto, basta saber que minha filha é uma jovem maravilhosa. Sua mãe realmente te amava muito, comentou Roberto, lendo por cima do ombro de Camila. Eu sei disso agora, disse Camila. E embora seja triste que nunca tenhamos tido a chance de nos conhecermos de verdade, estou grata por ela ter me dado uma família tão boa quanto a de Margarida. Foi então que Camila tomou uma decisão importante. Quero fazer algo em homenagem à minha mãe, disse ela durante o jantar. O que você tem em mente? Perguntou Carlos. Quero criar um projeto educacional que una as duas famílias, explicou Camila. Algo que honre o trabalho que Margarida fez me criando e o amor que Helena sentia pela educação. Roberto se interessou imediatamente. Que tipo de projeto? Uma escola comunitária no meu bairro, disse Camila com entusiasmo crescente. Margarida poderia ajudar na coordenação. Vocês poderiam financiar.
e eu seria a diretora pedagógica. Isso é uma ideia maravilhosa, disse Marina. Podemos chamar de Escola Helena Santos, sugeriu Carlos. Escola Helena Santos Mendonça, corrigiu Camila, para honrar os 2 sobrenomes dela. Margarida, que havia ficado quieta, finalmente falou. Helena ficaria tão orgulhosa, disse ela com lágrimas nos olhos. Ela sempre sonhou em poder contribuir diretamente para sua educação. Agora ela pode, através de nós, disse Camila. Nas semanas seguintes, o projeto tomou forma rapidamente. Roberto usou seus contatos no setor empresarial para garantir financiamento. Marina, que tinha experiência em design de interiores, começou a planejar os espaços da escola. Carlos, formado em administração, cuidou dos aspectos burocráticos. Camila coordenou a parte pedagógica, aplicando tudo o que havia aprendido em anos de experiência como professora na rede pública. A imprensa, que inicialmente havia se interessado pelo drama familiar, passou a acompanhar o projeto social que nasceu da reunião da família. Vocês transformaram uma história de separação numa história de união, comentou uma jornalista durante uma entrevista coletiva. Essa era a vontade da Helena, respondeu Roberto. Ela sempre quis que sua filha fosse parte da nossa família, mas as circunstâncias não permitiram. Agora estamos corrigindo isso da melhor forma possível. Dona Helena, a avó de Camila, também se envolveu no projeto. Mesmo com a idade avançada, ela insistiu em contribuir com suas lembranças sobre Helena jovem, ajudando a criar um memorial dentro da escola. Sua mãe era apaixonada por literatura, contou Helena para Camila. Tinha um sonho de ser escritora. Podemos criar uma biblioteca com o nome dela, sugeriu Camila. Biblioteca Helena Santos Mendonça, disse Helena, sorrindo através das lágrimas. Ela adoraria isso. 6 meses depois do dia em que os helicópteros pousaram no bairro de Camila, a escola Helena Santos Mendonça foi inaugurada. Era uma construção bonita, mas não ostensiva, perfeitamente integrada ao bairro simples onde Camila cresceu. Na cerimônia de inauguração, estavam presentes Roberto, Carlos, Marina, Margarida, Helena e todos os vizinhos que haviam testemunhado o dia dramático do encontro. Dona Conceição, a vizinha fofoqueira, foi uma das primeiras a se inscrever como voluntária da escola. Quem diria que aquele dia de helicópteros ia dar nisso? Comentou ela para Camila. A vida às vezes nos surpreende, respondeu Camila, observando as crianças do bairro brincando no pátio da escola nova. Roberto se aproximou de Camila durante a festa de inauguração. Como você se sente? Perguntou ele. Completa, respondeu Camila. Pela primeira vez na vida, me sinto verdadeiramente completa. Helena estaria orgulhosa, disse Roberto. Você conseguiu unir todas as partes da sua história de uma forma bonita. Nós conseguimos, corrigiu Camila. Esta família conseguiu. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Camila, Roberto, Carlos, Marina e Margarida se sentaram no jardim da mansão. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda? Disse Marina. O quê? Perguntou Camila. Como um simples gesto de bondade pode mudar vidas inteiras, disse Marina. Se você não tivesse parado para ajudar nosso pai naquela rua, talvez nunca tivéssemos descoberto sobre você, completou Carlos. Helena sempre dizia que bondade gera bondade, lembrou Roberto. Acho que ela de alguma forma orquestrou esse encontro. Não acredito em coincidências, disse Margarida. Acredito que as pessoas certas se encontram na hora certa, quando estão prontas para receber o que a vida tem para oferecer. Camila olhou para o céu estrelado e sorriu. Mãe, disse ela suavemente, como se Helena pudesse ouvi-la. Obrigada por ter me amado mesmo de longe, e obrigada por ter me dado 2 famílias maravilhosas. Uma brisa suave passou pelo jardim, balançando as flores que Helena havia plantado anos atrás. Era como se a natureza confirmasse que, finalmente, tudo estava em seu devido lugar. Roberto olhou para Camila com carinho paternal. Bem-vinda à família, filha. Obrigada por me receberem, pai, respondeu Camila, usando a palavra pai pela primeira vez. E assim, a história que começou com um pedido simples de um copo d'água
se transformou numa linda narrativa de amor, perdão e união familiar. A escola Helena Santos Mendonça continuou prosperando, educando crianças do bairro e honrando a memória de uma mãe que amou de longe, mas amou para sempre. Anos depois, quando contava essa história para os alunos da escola, Camila sempre terminava com a mesma reflexão. Às vezes, as maiores bênçãos da vida chegam disfarçadas de momentos simples. Um copo d'água oferecido a um estranho pode abrir portas que nem sabíamos que existiam. A vida havia ensinado a todos eles que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para se manifestar, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, e que uma família não é apenas definida por laços de sangue, mas pelos laços de amor, cuidado e aceitação que criamos uns com os outros. Fim da história. Agora nos conta o que achou desta história emocionante de reunião familiar. Conseguiu sentir a emoção de Camila descobrindo sua verdadeira origem? O que você faria se descobrisse que tem uma família que nunca conheceu? Deixe seu comentário contando sua opinião. Isso nos ajuda muito a criar histórias cada vez melhores para vocês. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes como esta.